agora mais um programa Relacionamento a Três. E hoje com um assunto bem polêmico. Quem não passou alguns apertos, né, referente a esse assunto? A gente vai falar de monogamia e poligamia. Isso mesmo, assunto que vai, bombar. E eu gostaria de contar para vocês de primeira mão que a gente está com uma convidada ilustre hoje. A Fernanda Valadão está aqui com a gente de novo, gente. Nossa, estava com uma saudade dela e hoje ela pôde participar depois de uns projetos aí, de ser mãe, né, e tudo mais. Ela pôde participar. Então, hoje eu estou falando primeiro dela. Nem peguei no pé do Ciro ainda, né? Mas calma que eu chego lá, vou pegar. E aí, Ciro, monogamia ou poligamia? Pois Qual é agora. essa turma? Eu sou muito monogâmico, sempre fui. Mas vamos conversar. Tô curioso hoje, tô feliz de ter a Fernanda aqui com a gente. É verdade. Vi muitos episódios de vocês juntas e tal, tô curioso para ver como é que vai ser. Então, para quem não conhece, a Fernanda vai se apresentar. Vou me apresentar. Boa noite para todos. Primeiro, eu quero agradecer muito por estar participando aqui do programa novamente. É um convite muito especial para mim, principalmente vindo, né, do nosso diretor e da Cida e agora conhecendo o Ciro. Então, muito obrigada e boa noite para todos. Então, eu sou psicóloga clínica. Atualmente, eu estou trabalhando só na clínica e na pós-graduação, né, de terapia cognitivo-comportamental. Então, eu tenho especialização em terapia cognitivo-comportamental, mestre em psicologia, especialista em transtorno bipolar aplicado, né, na TCC e em saúde mental. Legal, nossa. Coisa boa, né? Ótimo, né? Sempre bom estar com pessoas qualificadas. Isso, que eu ia falar. Ele tá mais rápido que eu, gente, tá? Então, e o assunto hoje? Sempre fui monogâmico, né? É verdade, eu também sempre fui. Eu acho muito. Eu acho que a gente tem que ser inteiro numa coisa, tipo, tá numa situação, é aquilo. Se não tá bom, a gente muda, né? Com certeza. Não sei. Mas esse é um dos temas até que eu tinha para trazer para vocês, assim, né? Eu fui dar uma olhada numas revisões de literatura com relação a isso, né? Para ver em que pé que tá a psicologia, e não só a psicologia, porque isso é estudado por tudo quanto é ciência, né? Com relação a isso. E, basicamente, a grande conclusão que eles têm, depois de décadas de pesquisa, é que varia. E varia por vários e vários motivos, né? Mas um primeiro aspecto que a gente já pode olhar é questão evolutiva, né? A gente está muito pouco distante dos nossos parceiros, nossos primos, né, dos primatas, outros primatas, né? A gente tem só 1% de variação com relação ao chimpanzé, por exemplo, de variação genética. Ou seja, 1% de variação genética é responsável por todas as diferenças que a gente tem. E daí a gente vê que a gente tem várias semelhanças, né, entre o nosso comportamento e várias coisas da fisiologia com esses outros nossos parentes, assim, distantes, né? Porque nós temos ancestrais comuns na nossa história evolutiva. Agora, antes de chegar nisso, falar da minha história individual, né? Por que eu falei que eu sou totalmente monogâmico? Sempre fui. Claro, né? Já fui mais novo, já fui mais festeiro e tudo mais, mas namorei várias vezes e sempre que tive namoro, assim, nunca traí ninguém, nunca, sabe, nunca foi uma coisa de nem cogitar muito isso. Claro, né, tu tá andando, que nossa, que pessoa bonita e tal, isso é normal. Mas nunca me passou pela cabeça. E na clínica, com vários pacientes, eu tenho pacientes que têm muita pressão para serem monogâmicos, que não é uma coisa que eles estão confortáveis, tanto homens quanto mulheres. Assim como agora tem aparecido, não sei se para ti também, Fernanda, muitos pacientes que queriam muito ser não monogâmicos, tem uma pressão, assim, pacientes mais jovens, de, não seja quadrado, né, relacionamento aberto, não sei o quê. E eles, não, eu adoro ser monogâmico. Só que se sentindo, nossa, será que eu sou uma pessoa antiquada e tudo mais? Então a gente tem isso agora ainda, né? Dessa outra pressão. Mas depois a gente chega na parte mais biológica da história. Antes da Fernanda falar, quando a gente gravava junto, já era relacionamento a três. E a gente criou o relacionamento a três justamente porque instigava, né? Até hoje, às vezes, mando o link para uma pessoa, ou estou conversando com a pessoa, ela diz, nossa, mas eu sou quadrada, já é difícil ter um relacionamento a dois, vou ter um a três. Eu disse, não, calma, relacionamento a três é o que acontece dentro do programa, a gente tem três opiniões, não é literalmente um relacionamento afetivo a três, né? Aí tem pessoas que não entendem muito bem a sacada do programa, assim.
Mas na sua opinião, Fernanda, o ser humano é monogâmico instintivamente? A natureza do ser humano é essa ou não? A natureza do ser humano. Eu vejo que tem um caráter evolutivo, claro, com certeza, né? Isso é indiscutível. Mas existe um ponto que é cultural, né? E esse ponto cultural a gente precisa muitas vezes cuidar para não cair num conceito moralista, mesmo apesar da questão evolutiva. Então, a gente sabe que no Ocidente, né, a nossa cultura ela é monogâmica, né? Tem alguns estudos que vão falar sobre isso, assim, de cabeça agora eu consigo me lembrar de um estudo que eu li uma vez na faculdade ainda. Não, na faculdade não, mentira minha. Eu li faz pouco tempo. Eu li para pós-graduação, por isso. Que era um estudo de Robin de 2014, mais ou menos, ou 2015, que ele fala que 80% das pessoas do Ocidente são monogâmicas. É um número considerável? É, mas existe então 20% que não são. Ou que não se intitulam. Né? Como é que era o desenho desse estudo? Cara, lembra? Eu me lembro que eu li ele, né? Por que então? Pois é. Não, porque é uma afirmação que, em geral, né, até é difícil noticiar ciência, né? Porque, em geral, as afirmações de ciência não são muito empolgantes, né? Não dão manchete. É uma coisa assim, existe a possibilidade de que tal coisa tenha relação com tal coisa, né? Em geral, a gente não tem afirmações tão taxativas assim de, nossa, 80%. É 80%, eu tenho certeza disso. Olha, porque foi uma coisa que me marcou. Eu sei que... Por isso que eu perguntei do desenho do estudo, porque não vi isso. Duas coisas que me marcaram muito, tá? Que 80%, Robin et al. Né? Eu não vou me lembrar o nome dos outros autores. 2014 ou 2015, mais ou menos. Teve esse estudo dizendo que 80% no Ocidente são monogâmicos. E outro estudo que me marcou muito foi... Esse eu tenho certeza que é 2017, que ele fala que no Ocidente existe de 4 a 5% de pessoas não monogâmicas, de casais não monogâmicos. Mas eu sei que é fácil de achar essa referência, depois eu posso enviar para vocês ou colocar nos comentários. Sim, também. Seria bem legal. E quando, para o público, né, quando ela fala Robin et al., né, esse et al. E colegas, né, é uma forma latina de colocar nos estudos, né, mas é bem legal esse dado. Eu peguei uma revisão de 2016, foi a mais recente que eu encontrei com relação à literatura disso, está numa revista que chama Sexual Medicine Review, né, que é uma revista de medicina sexual, né, e eles falam, ela pegou toda a literatura que tinha sobre isso até 2016, né, e ela fala de vários desses estudos que geralmente eles são feitos com autodeclaração, né? Você faz perguntas para as pessoas e vê como é que elas se sentem com relação a determinada coisa, o que elas fazem e tal. E um dos desafios que eles têm com esse tipo de pesquisa com relação à monogamia é que muitas vezes as pessoas mentem ali, porque interessa pra gente saber não só se elas estão num relacionamento perene, mas também se elas têm relações de curto prazo com outras pessoas, né? Porque isso daí já é outro papo, mas vamos questionar isso na prática. Por exemplo, a pessoa ela não gosta de ficar com uma pessoa só. Ela gosta de ter várias experiências. Então, por que ela vai alugar uma pessoa, se empenhar, ficar com aquela pessoa, criar um vínculo emocional para fazer isso? Tá. Ponto importante esse. Eu vejo que assim, olha só. Primeiro, vamos tentar entender o que é monogamia. A monogamia é quando duas pessoas entram em consenso por escolha e não por imposição de manter um relacionamento entre eles. Exato. Né? E o não monogâmico é quando, teoricamente, deveria ser quando o casal principal entra num consenso de que eles podem ter outros relacionamentos desde que eles façam uma regra e ambas pessoas cumpram com essa regra, né?
Então, E o terceiro, que uma pessoa entra de boa intenção nas regras do casal, Sim. E o outro tá 3, fazendo 4, 5, a gente não sabe, né? E o outro tá aprontando, inclusive tem pessoas, a gente acha que é difícil, mas agora recente, gente, faz meses, faleceu uma vizinha da minha mãe em decorrência de uma AIDS que o marido dela tinha colocado. Teve esse caso absurdo. Isso. E ela teve uma pneumonia, não sabia, teve uma queda brusca em tudo, assim, e faleceu. Um dos grandes desafios, não, mas assim, né? Nos dois, assim, se tu coloca na balança, nos dois formatos, vamos dizer assim, de relacionamento, se tu coloca na balança, vai ter vantagens e desvantagens. E daí tem um ponto que depois eu quero te dar um retorno, tá, Ciro? Mas uma das desvantagens da não monogamia é justamente o risco, Os né, riscos, sim. de contrair uma Sim. infecto contagiosa. Pode falar, depois eu te dou um retorno. Beleza. Só para nessa questão, né? Mas esse dado que ela trouxe dos 80 e 20, né? Ele também tá junto com... Não, porque ele é muito interessante, mas ele inclusive vai junto com algum outro dado que tem naquela revisão. Ele fala que é o seguinte: existe uma taxa crescente de divórcio no mundo, né? No mundo ocidental e tudo mais. Agora, aparentemente, as pessoas que se divorciam são poucas. São poucas pessoas que fazem várias vezes o divórcio. E isso seria algo que vai junto com o que você falou, né? Que a maioria das pessoas é monogâmica, né? Agora, aí tem vários dever ser, né, dentro daquilo que você fez da divisão de poligamia e monogamia, né? Porque até por outro fator que você trouxe antes, que é a questão cultural, tem muita gente que tá ali naquele relacionamento monogâmico sem querer muito estar, né? Claro, ele tem controle daquilo, tem alguma agência, mas por várias pressões a pessoa se mantém. E daí vai fazendo algumas coisas. Nem sempre essa poligamia é consensual, né? Como a Cida trouxe, né? E esse caso das infecções, realmente, isso é uma coisa que é Porque até culturalmente, um motivo de se passar culturalmente, né? Culturalmente, tinha até pouco tempo, eu estou falando aqui com dados, por exemplo, no meu pai, que tem 84 anos. O meu pai, o homem pode tudo, a mulher não pode. E isso então, era o que acontecia, gente, ali, há pouco tempo atrás, tá? Estou falando do meu pai. E isso acontece transculturalmente. Até porque o custo para a mulher de ter um relacionamento é muito maior. Né? Não só culturalmente, mas biologicamente falando, né? Porque se dá qualquer coisa e tem um filho, imagina, a gente só tem controle generalizado meu Deus do céu, de concepção, né? Os contraceptivos e tal. Desde 1950, 60, Sim. que é? Então, assim, antes é um risco muito grande para uma mulher se relacionar com alguém sexualmente, né? E para o homem não. O homem vai lá porque ele não vai ficar criando aquela criança, não é ele que vai ficar 9 meses carregando aquilo. Então, isso é uma coisa que pré-data a história cultural, né? Desde que a gente existe como Homo sapiens sapiens há 200 mil anos, 250 mil anos, é um custo muito maior para a mulher. Mas uma coisa só para pontuar, que eu não quero deixar de falar sobre essa questão das infecções. Eu lembro de um caso que até ficou famoso, de uma mulher que estava num relacionamento, né, monogâmico, casada mesmo, né? E, de repente, ela pegou uma bactéria e não sabia o que estava acontecendo. Uma bactéria maluca chegou no médico e o médico falou, não, olha, isso é uma bactéria que só dá em cadáver. E o marido dela trabalhava em necroterapia. Eu conheci uma pessoa que tinha esses hábitos também. Eu conheci uma pessoa que... Olha o ponto que chegam as coisas, né? E esse tipo de comportamento, claro, isso é transtorno, né? Não tem como a gente falar que não tem algo aí muito louco acontecendo. Mas, ao mesmo tempo, sem ser esse caso extremo, tem muitos comportamentos desses que vêm justamente porque tem uma pressão cultural muito grande para que você esteja num relacionamento monogâmico, mesmo que você não necessariamente queira estar. Sim. Teve um hospital aqui da Grande Florianópolis. Gente, isso é coisa de 30 anos atrás, não é coisa de agora, mas que foi pego uma pessoa realmente tendo relações sexuais com a pessoa, vinha, morria, ia lá para o local, né, que é colocado no hospital, e a pessoa
estava lá cuidando. Então, o ser humano, olha... Mas, questionando vocês, né, que eu não estou aqui com dados, com estudos, com nada disso. Eu estou fazendo os questionamentos aqui dentro do que a gente vê no dia a dia, na realidade da gente. Eu acho normal se o cara falou lá que 80% das pessoas são monogâmicas. Porque eu acredito, se a pessoa escolhe uma pessoa e ela está feliz com aquela pessoa, pode ser por uma semana, mas ela está ali com aquela pessoa, né? Ela pode resolver terminar. Isso. Eu acho que é de natureza do ser humano isso. Eu acho conturbado é tu escolher uma pessoa para estar com outra. Não seria um tipo de distúrbio também? A gente não tem como classificar num critério diagnóstico isso. Pode. Ou seria defeito de caráter? Porque se tu faz um comprometimento com alguém, tipo, ó, vamos namorar. Tem várias coisas para dizer aí. O meu negócio é botar fogo. Vamos lá. Vamos lá. Eu tenho vi que tá agoniado, eu também tô. A gente se complementa. Não, assim, olha, vamos pensar que, seguindo na linha do moralmente aceito e da questão cultural, existe também um padrão cultural do que eu tenho que ser. E esse eu tenho que ser, muitas vezes eu tenho que ser monogâmico ou não monogâmico, enfim, não, né? Mas na nossa cultura não é monogâmico, geralmente. Nem todos somos. E nesse monogâmico significa o quê? Eu vou namorar, eu vou casar, eu vou ter filhos. Então, existe uma expectativa social que eu muitas vezes não paro para evoluir internamente, me autoconhecer do quanto eu desejo e almejo isso na minha vida, do quanto eu tenho vontade disso. E eu só vou seguindo o flow, sabe? E aí eu entro num relacionamento onde eu acredito que um relacionamento feliz são pessoas que trabalham, chegam em casa, ligam a televisão, jantam, cada um vai pro seu celular, no dia seguinte levanta, final de semana necessariamente a gente tem que estar junto porque a gente é uma família, né? E aí a gente perde algo muito importante, que é a criatividade dentro do relacionamento. E quando eu perco essa criatividade dentro do relacionamento, eu não tô dizendo assim, que criatividade necessariamente significa a pessoa ser não monogâmica ou a pessoa fugir do consenso a dois, do casal principal, né? E, enfim, conversar com outra pessoa. Isso é outro assunto que a gente até pode entrar. Sim, sim. Tá? Eu me refiro a relacionamento, a ter a criatividade no relacionamento é assim, a questão da individualidade. Eu sou a defensora da individualidade, claro, que respeitar a liberdade do outro, desde que a outra pessoa saiba lidar com essa liberdade, né? Porque muitas pessoas, elas têm dificuldade de lidar com a liberdade. Eu acho que tem pessoas que acham que ser livres é fazer o que dá na telha, o que tem vontade. Isso nada mais é do que ser escravo de si mesmo, né? Então, enfim. Eu acho que o direito da gente vai até o ponto que interfere no direito do outro, exato, né? Para começar. E as questões, eu particularmente, gente, eu acredito que nos dias de hoje tem relacionamento aberto, tem relacionamento em que o casal escolhe ficar entre os dois, tem relacionamento a três, né? No nosso caso aqui. Sim, claro. Tem a vários. Gente, nós estamos numa era que está todo mundo meio perdido, porque é tanta coisa que tem que a pessoa pode escolher. Então, se ela pode escolher tudo isso, por que ela está seguindo um padrão escrito lá que nem sempre dá certo? Eu acho que daí ela precisa ir para... Eu vou defender vocês, ela precisa ir para terapia. Então, é que existem várias... A gente fala a cultura, né? Mas, na verdade, existem as culturas, né? A gente pode falar da cultura em vários níveis, né? Por exemplo, existem alguns traços em comum nos países ocidentais.
Existe daí a cultura de cada país, a cultura dos estados, a cultura dos municípios, de algumas etnias dentro do município, alguma coisa dentro de um bairro, sabe? Tudo isso é cultura. E essas coisas estão interagindo e muitas vezes elas vão meio que junto, muitas vezes elas são contrárias, né? Por isso que eu estava falando ali de pacientes que chegam, que são pessoas de determinadas idades, de determinadas tribos, digamos assim, que sofrem uma pressão para serem não monogâmicos. Mas isso é outro assunto que eu já vou chegar. Da inquietação que eu e a Fernanda partilhamos lá atrás, né? Com relação a transtorno. Eu acabei não respondendo. Então, Desculpa. Então, mas não necessariamente, assim, é que primeiro de tudo, né? Quando a gente fala de transtornos, a gente tem uma classificação, né? No DSM, né? O Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, que é feito por um consenso de cientistas, né? Que dizem, olha, isso aqui são os transtornos que a gente conhece, e faz uma descrição das características, né? Ele tem um modelo classificatório e tal, dessas características que são enquadradas como transtorno. Tem algumas alternativas a isso, mas nenhuma vingou tão bem quanto essa que vinga até o momento. Agora, também tem coisas que trazem sofrimento e não são transtornos mentais. Isso é um ponto. Segundo ponto, defeito de caráter. Quando a gente fala de caráter em psicologia, ele é uma coisa que se confunde um pouco com a ideia de personalidade, né? A gente fala de personalidade como uma coisa que é uma soma de temperamento, né? Que daí é coisas mais inatas, com daí caráter, que são coisas mais adquiridas ao longo da vida. Essas duas coisas juntas, né? Elas formam a personalidade. Falar em defeito de caráter é uma coisa complicada e não necessariamente alguém que está fazendo algo que causa dor ao outro tem qualquer tipo de defeito, coisa assim. Agora, tanto transtornos quanto questões de personalidade são fatores, podem ser fatores, com relação à escolha de ser monogâmico ou não monogâmico e também de fazer, como é que eu posso dizer assim, de violar regras com relação a algumas coisas. Por exemplo, a gente sabe que, eu até anotei aqui porque é importante, com relação à personalidade. Tem várias pesquisas que mostram que pessoas com maior nível de extroversão, de agradabilidade e abertura à experiência podem ser mais propensos a ter mais relacionamentos de curto prazo. E isso é outro ponto importante. A gente não está diferenciando também essa outra coisa. Porque você ter relacionamentos de curto prazo com uma pessoa só ainda te torna monogâmico. Sim. Né? Isso existe na natureza também. Não só entre os humanos, né? Entre vários animais. Tem animais que, e é muito raro, animais que ficam com um parceiro a vida inteira, animais que ficam com alguns poucos parceiros ao longo da vida, animais que ficam numa, eu ia falar uma palavra que não pode, mas uma promiscuidade enorme, inclusive entre os primatas. Bonobo é extremamente promíscuo, eles estão o tempo inteiro transando, chimpanzé é extremamente promíscuo e tal. Ao contrário, gorila, ele é poligâmico, mas ele não fica nessa loucura. O gorila, até porque a fêmea do gorila, ela, depois de ter o filho, ela fica um tempão, assim, sem entrar no cio e tudo mais. Uhum. Então, eles, apesar de ser poligâmicos, que geralmente é poliginia, né? Você tem um gorila mais forte que tem um harém, né? Eles não ficam transando o tempo inteiro. Então, assim, a gente também tem que distinguir entre monogamia, não monogamia e de isso a curto prazo ou a longo prazo. Então, assim, você ser uma pessoa que namora com várias pessoas separadas, em momentos separados, não te torna não monogâmico, entende? Então, isso é outro assunto. Até me perdi na quantidade de coisas que eu fui trazendo. Não, mas eu concordo, isso mesmo. Tem uma porrada de coisa aí envolvida, que depois a gente volta pro assunto. Mas só para fechar aquele ponto dos transtornos, além de tudo, assim, que tem traços de personalidade que podem sim influenciar essas escolhas, tem questões hormonais que podem influenciar essas escolhas, dados que a gente já tem, questões genéticas, a gente sabe que sim. Questões com relação a dopamina e serotonina, por exemplo, também apareceram em alguns estudos, e depois eu posso falar um pouquinho mais sobre isso, agora no momento. E a gente sabe que em alguns transtornos é mais comum que as pessoas tenham, por exemplo, uma impulsividade grande que faz com que elas sejam mais propensas a trair quando estão no relacionamento. Por exemplo, uma pessoa com um transtorno bipolar, no período de mania e hipomania, muito frequentemente eles cometem esse tipo de transgressão. Transtorno de personalidade narcisista também tem bastante caso disso. A sexualidade aflora mais.
Não. Tem várias coisas aí, vários É porque fatores. dizem, inclusive tem as questões que no surto, geralmente a pessoa tira a roupa, ou sai... hipersexualizado, né? Tem várias coisas. Personalidade histriônica também, mas por motivos diferentes, né? Por exemplo, o histriônico, às vezes a pessoa que é uma pessoa que fica o tempo inteiro buscando atenção e coisa assim, e daí às vezes ela precisa disso para meio que se sentir sensual, desejada e tudo mais. Tem vários fatores, mas isso não explica, isso não quer dizer que ela seja monogâmica ou não monogâmica, mas torna o comportamento mais frequente. A pessoa que trai porque é histriônica ou porque é bipolar, tudo mais, às vezes elas chegam, e muito frequentemente, chegam com uma culpa desgraçada. Sim. Às vezes o camarada que tá no Foi um impulso no que ela período teve. Exato, tá no período de mania, ele... Uhum. Nossa, ele não... Nem dá tempo de pensar. Já foi. A hora que vê, já foi. Né? E Sim, traz o sofrimento. a hipersexualidade ela é um sintoma. Exato. Mas é importante, super claro tudo que tu falou, só ressaltando uma parte assim, que não é uma característica desses diagnósticos. Exato. Uhum. Exato. O paciente estar hipersexualizado é um sintoma, tá? Mas o paciente necessariamente se expor a relacionamentos extraconjugais não é uma definição desses diagnósticos. Isso, exatamente. Obrigado pela Sim, complementação. sim. É super importante. Eu digo que em determinados momentos pode tornar um determinado indivíduo mais propenso. Até porque, uma coisa que eu até já citei aqui. É um risco moral, né? Exato. Exato. Mas assim, até tem outro fator. Mesmo pessoas que a gente aglutina no diagnóstico, tem variedades de apresentação muito grandes. Se você fizer uma análise combinatória, por exemplo, das possibilidades de sintomas combinados entre as pessoas com depressão, né, que se não me engano são 5 critérios em 9, né? Uhum. São 220 e poucas combinações, ou seja, tipos diferentes, só de Sim. um transtorno. E tem outro fator. As pessoas que chegam nos consultórios, em geral, elas têm comorbidades. É muito raro que a pessoa chegue com um diagnóstico purinho. Então, imagina, essa combinação ainda se soma, vai ter trocentas combinações, mais experiências de vida e tudo mais. Então, não é simples assim falar, não, isso aqui é característica de um transtorno, isso aqui é característica de um transtorno, entende? Sim, eu imagino que seja bem complexo mesmo e que depois de um diagnóstico ainda tem possibilidade de descobrir outras coisas, né? Porque o ser humano é uma caixinha de surpresa. Verdade. Mas vamos então voltar ao ponto. As pessoas que estão nos assistindo estão decidindo se elas querem ser monogâmicas ou não, né? O que seria ideal para a pessoa? Eu falei um monte. Quer começar? Eu falei um monte. O que seria ideal para a pessoa no momento que vai decidir? Se ela tem assim a sociedade falando uma coisa, ela falando outra, de repente no momento os valores todos mais abertos, porque hoje a gente tem um monte de escolhas aí e inclusive tem um monte de lei que não pode falar nada, né? Se a pessoa é isso, é aquilo, tipo, respeita. Então, que atitude ela deveria tomar? A questão do autoconhecimento acaba sendo primordial, né, nesse ponto, assim. Eu preciso realmente ter atitudes coerentes aos meus valores. Para isso, eu preciso conseguir identificar em mim quais são os meus valores. Perfeito. Sem querer saber de mais nada, né? Quais são os meus? Porque justamente porque eu tenho liberdade de escolher e de trilhar o meu próprio caminho. Exatamente. E ninguém tem nada com isso. Exatamente. Né? A gente tem a sorte, né, de no Ocidente e no país que a gente vive, a gente tem um grau de liberdade muito grande, né? Então, a gente pode realmente ter essa determinação, né? Tem vários países que isso é mais restrito, né? Mas também é outro detalhe, né? Mesmo nos países em que a poligamia é legalizada, é muito raro que você tenha essa poligamia mesmo. Por quê? Porque são poucos homens que têm o poder e o dinheiro para ter mais de uma esposa. Além de tudo, né? Sim. Sem contar a bagunça, né? Porque uma mulher só na TPM já causa um, não por isso, furacão, não por imagina. isso, né? Mas é uma loucura. Desculpa. Não. Quer fazer uma ponderação? Só isso. Tem outro ponto para mais vai lá. Só assim,
é diferente do que nós aqui no Ocidente consideramos a não monogamia. Isso, muito Sim, diferente. sim. Isso. Eu tô falando de países em que tem uma legalização de casamento com mais de uma pessoa. Que aqui, inclusive, é vedado, né? Você não consegue casar com uma pessoa legalmente Mas e com eu, outra também. na minha concepção, eu acredito se o relacionamento é a três e as pessoas têm um contrato entre elas, que aquilo é uma relação monogâmica, para mim tá tudo certo, é? Claro. Mas eu digo, isso vai ser outro ponto também, né? A gente já volta aí. Mas, assim, em termos de ideal, né? A fala da Fernanda foi irretocável. Né? A questão é exatamente isso, né? De questão de valores. E eu tava falando dessa liberdade, acabei tergiversando, né? Outra coisa que eu queria que vocês falassem rapidinho Oi, ainda, porque gente, esse assunto é muito bom, a gente está aí eu nem vi passar faltando o tempo. quanto, diretor? Mas meia Ah, hora. meia hora, então tão bem. Então dá para falar ainda Quer, do... quer... Não, pode falar. Então, eu acabei não tocando, que é assim, é exatamente isso, são os teus valores individuais. E hoje, já faz um tempo já, que a gente tem muito na psicoterapia agregado muito essa questão dos valores, né? E tem um instrumento que a gente usa que chama Inventário de Valores Pessoais, não sei se tu usa, da ACT, né, que é da Terapia de Aceitação e Compromisso, em que você vai fazendo justamente isso com o paciente, né? E eu gosto de fazer isso já nas primeiras sessões, independentemente do paciente, Sim. né? Objetivos de terapia e valores pessoais, né? Por vários e vários motivos, né? E nessa questão da monogamia, a gente tem que olhar, porque assim, existem as pressões da sociedade, em diversos níveis culturais, como a gente falou antes, e a gente demora muito para chegar num ponto em que a gente tem maturidade para olhar e realmente falar, não, é isso que eu penso, é isso que funciona para mim. E perceber algumas coisas, porque às vezes a pessoa pensa que ela é mas muito monogâmica, só que não, ela tá casada há 10 anos, 20 anos e tá muito triste, né? Que não é uma coisa sadia Exato, também. que não é uma coisa, que não é o desejável, né? O que a gente deseja é que qualquer escolha que se faça, você esteja bem com ela, certo? Então, assim, identificar se essa pessoa tem realmente como valor estar numa relação monogâmica, né? E daí ajudá-la a trilhar o caminho para fazer isso da melhor maneira possível para ela, né? Desenvolver as habilidades necessárias, ser um bom parceiro. Isso não inclui a conversa, inclusive sobre sexo entre os parceiros, que Inclui muita coisa, mas assim, o principal é a comunicação, eu acho, para qualquer relação, para qualquer relação humana, né? A principal habilidade. E isso vai valer, talvez, até mais para quando você tem um relacionamento não monogâmico que seja perene, né? Que você tá adicionando mais complexidade aí e dá mais chance de ter problema, né? Então, qualquer um dos dois você tem que identificar isso. E um fator de complicação é justamente tudo aquilo que a gente não conhece, né? Porque a gente conhece, a gente sabe da educação da pessoa, a cultura da pessoa, a gente consegue identificar com ela as coisas na história dela que forjaram essa concepção, as crenças dela que ela tem com relação àquilo, que podem atrapalhar ou podem ajudar. Só que a gente não consegue identificar alguns fatores, mas que é bom a gente ter em mente para, às vezes, psicoeducar o paciente, né? Que é chegar e falar, olha, tá tudo bem você não ter como valor estar num relacionamento monogâmico. Às vezes a pessoa fala, nossa, eu nunca estive satisfeito. Às vezes você vai identificar lá que realmente a pessoa tem uma história de crenças em que ela não está satisfeita por outros motivos, não é pela monogamia em si. Mas digamos que seja exatamente a monogamia. E a gente tem que dizer, não, tá tudo bem. É muito frequente, não é uma coisa que assim é a maioria da população, mas existem várias pessoas, novamente, quando eu estava falando, cara, tem questões genéticas. A gente sabe que tem um determinado receptor de dopamina que a gente encontrou transculturalmente, várias culturas, que pessoas que têm um determinado alelo, uma determinada variação desse receptor, elas têm menos sensibilidade à dopamina, então elas são mais propensas a buscar novidade. Gente, antes de casar, façam um teste genético. Não, isso imagina, tá fora da realidade. Mas é bom a gente ter esse tipo de dado para dizer pra pessoa que tá tudo bem. Sim. Sabe? Tá tudo bem que tu não se sinta satisfeito nesse contexto. Sabe? Pela tua história, talvez tu tenha fatores genéticos, talvez tenha questões hormonais, que a gente também conhece que são importantes nesse fator. Mas, gente, eu não entendo hoje em dia, por exemplo, eu vejo casamentos terminarem, inclusive na minha família, assim, observando, né? Que a gente às vezes fica de longe, primos distantes, tal, observando o casal. Tu acha que é o casal perfeito, aquele casal certinho, tal, os filhos lindos, tal. De repente, do nada, resolvem separar.
E aí tu vê que, às vezes, poderia ser uma crise. Eles poderiam dar um ano de férias para cada um, para se encontrar, né? Poderia ter outros métodos que o casal poderia encontrar para poder acertar as coisas. Porque a gente sabe que, no fundo, é tudo a mesma coisa. Você tá com uma pessoa, tá bem e tal, mas tem isso que a gente não gosta, tem aquilo, mas vou mudar então. Daí muda. Aí você tá com uma pessoa, tal, daí tem isso que você também não gosta e tem aquilo, sempre vai ter, né? Sim. Então a gente tem que estar consertando as relações. Eu acho que a vida consiste, eu sempre falo, a vida consiste em administrar problemas. Ponto. É local para morar, é o alimento do dia a dia, é pagar conta, é cuidar da família, é aturar o cunhado, é... Gente, quem consegue administrar essas coisas bem, vai viver bem mais feliz, bem melhor. Agora, tem gente que não consegue administrar nada. Aliás, essa geração, eu acho, está com a frustração bem limitada, assim, intolerante à frustração, né? E daí não se impõe. Por quê? Porque antigamente eu falo, gente, porque eu acho que eu sou a menos jovem aqui. Adorei. Pronto. Ótimo. Eu falo antigamente porque antigamente, quando a gente estragava um rádio, a gente ia consertar. A gente estragava um relógio, a gente ia consertar. Hoje em dia não vale a pena consertar nada. Estragou um negócio lá, põe fora e compra outro, gente, porque é mais fácil, é mais barato. Esses dias meu pai estava questionando uma coisa que ele queria consertar, porque ele gostava muito, e não vale a pena, né? Então, eu acho que a gente trouxe isso de uma certa forma para o dia a dia, e ninguém quer consertar mais nada. E, na verdade, tu vai ter o mesmo problema lá na frente, porque... Ah, com certeza. É. Né? Se eu não trabalho nisso que está me causando um problema, se eu não crio um espaço para entender, provavelmente a história vai se repetir, né? Porque eu vou manter o mesmo padrão, entre aspas, de comportamento para... Né? Eu fui casada há 24 anos, né? E é um bom tempo. E eu falo hoje, se fosse conversado numa relação assim, ó, você daria um ano para você se encontrar, para ver se é isso mesmo que você quer e tal. Daria tranquilamente. Vocês dariam? Um ano para me encontrar, para... Por exemplo, você está numa crise, o seu marido, seu companheiro chega para você e diz assim, olha, é o seguinte, eu quero ser muito sincero, tal, eu casei com você, foi a primeira pessoa, não tive outras experiências, acontece muito isso. E eu gostaria de ter experiência com outras pessoas, ou não sei se é isso que eu quero, eu estou em dúvida, tal, você daria um espaço para essa pessoa se encontrar? Essa é a pergunta. Um ano, 365 dias? Eu coloquei um ano, mas vocês dariam esse espaço? Não. Meu CPF? Não. Eu também não. E digo por quê. Isso só vem com a maturidade, gente. Eu vou dizer assim, porque acontece muita coisa em um ano, né? Muita coisa em um ano. Sim. Eu ia dizer pra minha namorada, muito sinceramente, assim, olha... Não, ficar vinculado, não. Cada um segue a sua vida. Mas daqui um ano, se a gente achar que é realmente aquilo, a gente... Mas justamente, eu ia falar, olha, eu não sei o que vai acontecer daqui a um ano. Se for pra gente se encontrar, a gente se encontra. Exato. Daqui a um ano a gente... Tu me liga, então, daqui a um ano a gente conversa. Mas eu vou estar, assim, ó, talvez eu esteja na Austrália, talvez esteja, sei lá... Não sei quem que você... Não sei nem se eu vou estar vivo daqui a um ano. Eu não sei nem da outra pessoa e não sei... Exato. Exato. E a pessoa cantando, eu prefiro estar aqui te perturbando domingo de manhã. Eu diria um não bem grande, assim, mas novamente, isso é uma coisa... Como ele falou assim, o meu CPF, o meu sim. novamente, né? É uma mas coisa seria um jeito de... Porque às vezes uma pessoa tá bem e a outra não tá, mas às vezes os dois não estão. Então seria uma coisa que poderia conversar e as pessoas resolverem dessa forma. Se tem algum problema para resolver, estar sem se comunicar durante um ano vai resolver? Não.
Não, mas não, eu não quis falar tipo, não, vou ficar aqui um ano esperando e depois. Não, Eu quis falar de se dar o tempo Tá. com a possibilidade de reatar uma relação de 30 anos, de 20 e poucos anos. Vai saber. Não sei, né? Quem sabe daqui a um tempo, com a maturidade. Com a maturidade, né? Né? Mas assim, de novo, que eu tinha mencionado antes da questão criativa, eu não sei até que ponto as pessoas acabam migrando para uma traição ou para buscar outras coisas ou até mesmo mudar a forma do seu relacionamento, né? Por falta de autoconhecimento, de criatividade no relacionamento, de criar espaço para o outro, de responsabilidade afetiva, enfim, um somatório de coisas, assim. De valorizar As pessoas, o que tem elas também, se prendem né? muito, elas ficam muito presas. Às Né? vezes a gente fica olhando muito o lado negativo e esquece de olhar o lado positivo, que às vezes só vai se dar conta quando perde, né? Então, Puxa, mas ele era tão legal, fazia isso, e fazia justamente a distância, ela não te dá. Muita gente fala assim, a distância dá perspectiva e tal. Não, eu acho que não, sabe por quê? Porque quanto mais distante dos problemas reais de um relacionamento, né? Do dia a dia do relacionamento, você tá mais distante dos ser forçadores com relação a tudo que era bom e também daquilo que era ruim, daquilo que te fazia não querer estar ali, né? Então a tendência é que você distante, você fique com um monte de memória. Quando tu estiver bem provavelmente tu vai ficar evocando memórias boas com relação àquilo. Quando tiver mal, tu vai talvez evocar, que é mais provável que tu evoque memórias mais negativas e tal. E fica numa idealização. E daí tu vai criando uma imagem da pessoa que não é a pessoa real e a relação real. Sabe? Por isso que eu acho que essa distância não vai ajudar em nada. E quero deixar. Não, talvez ajude. Cada caso é um caso, mas eu fico pensando até do ponto de vista da teoria comportamental mesmo, sabe? Porque tu tá muito distante dos reforçadores ali. Percebe? Mas Tu tem só tua imaginação que eu vai. coloquei para vocês no sentido de um casamento de tempo, Sim. com filhos, com uma Sim. estrutura toda. Eles vão ter que mexer no patrimônio, vão ter que mexer nos Sim. filhos, na estrutura dos filhos e tal. Sim. Senão seria válido as pessoas tirarem umas férias de um ano e ver qual é, né? Sim. Porque eu entendo também por esse lado, né? Daquela coisa de assim, olha, a gente tem tanta coisa boa juntos, mas agora tá meio merda, assim, desculpa a palavra. Uhum. Será que, quem sabe, a gente não tenta salvar isso de alguma maneira e tal? Eu acho que se fosse um paciente meu me falando isso, eu ia avaliar com ele assim, ó, vamos ver os prós e contras disso, vamos ver as possibilidades, vamos avaliar os cenários possíveis. Agora isso é legal, gente. E por que manter isso, né? Sabe? Peraí, se você tá pensando em ficar um ano longe, realmente, o que tu espera que aconteça, sabe? Tu quer mesmo estar nesse relacionamento? Ou você tá com medo de perder as coisas boas que tu tem? Uhum. Porque basear a tua decisão no medo nem sempre é a melhor das ideias, sabe? Uhum. Mas tem uma outra questão, assim, completamente diferente. Eu acho que a gente está indo muito pro viés de defender a monogamia aqui. A gente tá falando bastante da monogamia, né? Eu acho que seria importante a gente abrir Depois um dos pouco de espaço. 80%, né, Fernanda? É verdade. Agora vamos falar dos 20. Fui eu. Vamos falar dos 20, então. O que tu quer falar dos 20? Cadê o marido da Fernanda? Como é que é o nome do teu marido? Ela tem uma coisa pra te contar, Guilherme. Não, tô brincando. Perdão, Guilherme. E Carol, Carol, a minha, quero deixar bem claro um negócio. Esse papo de um ano não vai colar. Defenda os não monogâmicos. Sim. Ok. A gente precisa respeitar a opinião, a opção e etc. das pessoas. Eu dou força para as pessoas serem... Você é? O quê? Monogâmica? Poligâmica? Não monogâmica. Eu acredito que quando a pessoa é solteira, ela está numa fase solteira, a maioria não é. O que tu chama de solteiro?
Solteiro é que tu não tem vínculo com ninguém. Não tem vínculo Por com exemplo, ninguém. tu tem um casamento, tu divorcia daquela pessoa, tá tudo feito, tal, dali pra frente você é sozinha, você Tá. é uma pessoa solteira. E Tá. tu, solteira, tu gostava de sexo casual? Olha, eu nunca gostei de sexo casual, porque eu tenho aquelas coisas muito de mulher que dá muito trabalho, gente, porque a mulher, para ela ter uma entrega total, ela tem que ter o mínimo de segurança, conhecer a pessoa, tal. E aí, quando ela não tem essa segurança, tu encontrar alguém, e é uma aventura muito louca, assim. Quer dizer, eu sempre fui meio comedida. Uhum. Eu acho que não sou, Não vou tipo, responder. Não vai responder? Não, eu entendo perfeitamente. E você? E você? Eu nasci no dia que eu conheci a Carol. sei, É simples assim. simples. Eu nasci. É sério? Vocês vejam que loucura. É sério? Como é que é? Não, eu acho Ele que eu não, nasceu eu acho que no eu- dia eu que tô tu com a Carol. conheceu. Há 4 anos. E eu Nasci. nasci no dia que eu conheci ela. Eu não tenho memória, eu não sei o que aconteceu antes. É incrível. Gente, é a coisa mais fofa que eu poderia ter ouvido nos últimos dias. Ou talvez eu acho que ao longo da minha vida. Não, Carol, eu tô sendo malandro aqui, né, na verdade. Carol, Pra preciso fugir te da conhecer. fugir da resposta. Não, mas assim, ó. Eu já namorei mais de uma vez, né? E sempre estive muito bem, como eu falei, nos namoros. Gostava também de sexo casual. Um outro Ciro em outro momento, né? Brincadeiras à parte e tudo mais. E aparece muito, eu vejo assim, eu tava muito tranquilo em qualquer uma das posições. Novamente, a gente também, como homem, tem menos risco, a gente é mais ensinado que tá tudo bem, então é mais confortável. Apesar de que eu conheço muitas gurias, tenho muitas amigas que também, sexo casual pra elas é super tranquilo e tudo mais. E conheço pessoas em relações não monogâmicas e também em relações abertas, que são de longo prazo e que são abertas, mas e tem várias configurações, né? De você estar com uma pessoa e abrir para relacionamentos casuais com outras. Tem gente que tá com mais de uma pessoa fixa junto. Tem gente que tem namoros separados. Então você pode ter várias traições. Tem várias configurações que são possíveis, né? Qual que é a brincadeira para essas pessoas que estão bem com isso? Se é uma coisa que tá boa para todo mundo que tá envolvido, eles fazem tudo quanto é regra diferente, né? Quando você consegue chegar à maturidade de se despir dessa moralidade que é imposta pela regra da maioria, né? Você pode fazer de tudo. Desde que seja tudo bem. Mas também vai ter os seus problemas, claro. Né? Vão surgir novos conflitos, né? Assim como tem conflitos nas relações... E eu não tô falando de maus relacionamentos, tô falando de bons relacionamentos. Vai ter todo tipo de conflito diferente, né? Eu lembro de um casal de amigos que tava nessa fase de abrir relacionamento e tudo mais, e que várias vezes era super legal. Eles contavam pra gente, nossa, a gente saiu, a gente teve uma transa incrível, não sei o que, não sei o que. E que foi massa, todo mundo conectado e tal. E situações em que eles ficavam mal um pouco depois, assim, de, olha, rolou muito ciúme em termos de tudo, sabe? Eu acho que esse é um ponto, assim. Primeiro, independente da opção, tem que ter comunicação. Certo. Tá? Sendo monogâmico, sendo não monogâmico. Quando a gente entra na questão não monogâmica, essa comunicação, precisamos cuidar com os acordos velados, né? E o óbvio, ele precisa ser dito, né? O que é óbvio pra mim não necessariamente seja óbvio pra você. Quase nunca Quase nunca é. Vamos ser E sinceros, esse é um né? grandíssimo problema, né? Agora, quando a gente vai para a questão do consenso não monogâmico, do relacionamento não monogâmico, a gente vai pensar que a gente vai formar um triângulo, um relacionamento a 3, um quadrado, enfim. E uma ponta vai ficar sobrando. Sempre? Não sempre. E essa ponta... Não sempre, mas a gente combinou que no dia que eu sair com outra pessoa, você vai sair com outra pessoa, e no dia que eu não sair com ninguém, você não vai sair com ninguém. A partir do momento, Cida, que você sair com alguém no dia que não é o combinado... Nossa, Dana, daí Entendeu? é muito difícil de administrar isso. Então, assim, tem que ser muito bem combinado. Ou então, assim, eu vou ter um relacionamento aqui com
4 pessoas, vou ter um relacionamento aqui com 4 pessoas e eu não quero que você tenha relacionamento com ninguém, mas eu quero que você fique assistindo. Esse é o meu fetiche. Tem isso também, né? Tem Né? isso também. E tem bastante esse tipo E de coisa. ok, desde que esse seja o meu fetiche, o teu fetiche contemple ficar me vendo com outras 4 pessoas, entende? E o teu fetiche é ficar vendo ou o teu fetiche é estar com as outras pessoas? Entende? Então, Sim, assim, tem isso que encaixar o negócio, tem né? que encaixar o negócio, porque senão não vai dar certo. Não. Esse Não vai dar. é um caso também que cada vez mais comum nessa coisa. E o ideal é quando você tem pareado uma pessoa. Como é que é o nome desse fetiche mesmo? Cuckolding, né? Acho que é Sim. Cuckolding. E pode. Não, Eu tô, senão eu vou perder a linha do raciocínio. Não, desculpa, eu te interrompi? Não. Vai lá. Porque eu pensei que tu ia engatar no assunto. Não. E tem a questão, assim, de que existe, né, o casal principal. E esse casal principal vai chamar alguém para essa relação, convidar alguém para essa relação, ou algumas pessoas para essa relação, ou vão ter relacionamentos afastados, separados, né? E ter outros tipos de relacionamento onde não vai poder ter um envolvimento afetivo. Ou pode ter um envolvimento afetivo. Mas, enfim, quando eu chamo uma terceira, quarta pessoa para ter um relacionamento aqui, nesse momento, com a gente, eu e o meu parceiro somos o casal principal. Uhum. Tem essa configuração, né? E daí chegar outra pessoa, e aí tudo bem se tá tudo acordado entre a gente com relação aos sentimentos, mas a partir do momento que eu vejo o meu parceiro ou a minha parceira olhando para essa terceira pessoa com um olhar de desejo que dentro da minha interpretação, e daí eu acho que é cognitivo Nem aconteceu comigo? Exato. Não aconteceu Nossa. comigo, entende? Eu preciso estar muito bem resolvida. Muito. Muito bem resolvida e novamente. E tem que estar muito bem acordado. Sim. E eu preciso entender. E a possibilidade disso acontecer por ser uma coisa nova. Sim, o a meu chance parceiro é grande. Sim, o meu parceiro transa comigo, sei lá. Sim, entende? tantos anos. Aí chegou. Aí varia conforme o dia, né? Por exemplo. É igual a pessoa come pé de galinha todo dia em casa e de repente chega um filé mignon, né? Que péssimo! Que comparação terrível. Mas assim, ó. Que é diferente. Não, eu entendi. E eu adoro pé de galinha. Mas assim, eu não sei tu, mas eu interpretei isso do pior jeito possível. Eu também. Eu interpretei isso Eu do também. pior jeito possível. Não, Tá, então mas eu entendi. Então, Eu entendi. Não explica. Não explica que Eu tô é sempre pior. Não, mas eu entendi. Mas assim, ó, brincadeiras à parte, assim, ó. Vai acontecer. Porque as pessoas variam. A gente não é totalmente constante, né? Então, assim, cara, às vezes vai pegar o dia que aquele casal que é super bem resolvido, um deles, cara, sei lá, chefe falou mais alto no trabalho, a pessoa tá com a autoestima meio abaladinha. Sim. Vão entrar numa transa lá que seria normalmente muito legal, a outra pessoa sentiu. Pode ser que não tenha tido nenhuma diferença na relação que eles têm ali, mas como ela falou, a interpretação do fato vai fazer com que ela comece a sentir um monte de coisa. Porque, e não tem nada a ver com o outro. E daí o que vai acontecer? Às vezes tenha, mas... Exato. Pode ter a ver com o outro, pode não ter. Mas a questão o fato fundamental é a interpretação que a pessoa fez daquela situação, dada uma variação de vida dela. E às vezes pode ser que tenha ativado uma crença muito maluca, muito profunda nela, pode ser que seja uma coisa circunstancial. Tem várias possibilidades aí. Mas eu concordo com a Fernanda de que a gente precisa desenvolver, e isso para qualquer relacionamento, eu falo isso todo episódio, a Cida já não deve aguentar mais. Comunicação é muito fundamental. Cara, comunicação é tudo. Eu não conheço ninguém que não se beneficiaria de treinamento de comunicação. E também essa capacidade de se entender Já melhor. o chacrinha, quem não se comunica se trumbica. Exato. E num relacionamento assim, você cria várias complexidades a mais e que você vai... Eu acho que precisa que todo mundo envolvido tenha uma capacidade de automonitoramento muito grande, entender o que está sentindo, o que está pensando, sabe, se entender, se conhecer e também saber comunicar para o outro tudo muito bem. Porque vão ter esses desentendidos. E a gente fala, até esses tempos eu estava num grupo da Associação Brasileira de Prática Baseada em Evidências,
participo bastante dos grupos deles, e tinha uma colega falando de como, às vezes, a gente na saúde mental, quando vai falar com as pessoas leigas, a gente faz parece que a gente faz uma tirania, assim, do perfeito, né? E não é essa a minha ideia, tenho certeza que não é essa a ideia da Fernanda também. O meu ponto é, a gente não vai acertar 100% toda vez. Vai ter um arranca-rabo algum momento. Vai ter alguém que vai se sentir deixado de lado, como ela falou. Vai ter um probleminha, e isso vai ter no relacionamento monogâmico, poligâmico, longo prazo, curto prazo. Cara, vai acontecer de tudo. Porque a vida Vocês são é ciumentos? isso. Eu já fui. Depende, sabe? Depende. Depende do reforçador. Não, porque é uma característica natural do ser humano, né? Sim e não. Sim e não, olha só a resposta. Então. Eu acredito que é uma característica natural, olhando as crianças de forma natural, e você vai aprendendo a lidar com isso durante o desenvolvimento da sua vida. É que eu digo sim e não, porque assim, você já viu uma criança que nasceu completamente isolada da sociedade? Não viu. Nenhum de nós viu, entendeu? Mas isso dá muito pano pra manga também. A gente precisaria de mais tempo para falar disso, verdade. com certeza. E a gente está nas conclusões já. Pois é. Já 55 minutos já de programa. Assim, só para responder, eu não sou uma pessoa particularmente ciumenta. Não me importo muito com essas coisas. Eu acho que... E eu converso muito com a Carol, sabe? Eu acho que a gente tem um relacionamento bem legal nesse ponto, que a gente tem... Claro, a gente tem muita coisa a melhorar, como qualquer casal. Mas a gente conversa muito e eu sempre falo para ela, tento falar no máximo das possibilidades aquilo que eu tô pensando, o que eu tô sentindo. E, no geral, eu acho que eu sou mais tranquilo que ela com relação às coisas. Assim, por mim, ela sai, faz as coisas que ela quiser, a hora que ela quiser. Eu não me importo muito com isso, estou muito tranquilo com isso. Quero que ela seja muito feliz e tudo mais. Agora, como falei, eu sou muito monogâmico. Sempre fui, desde que eu me lembro. Qualquer violação da minha confiança que ela tivesse, cara, eu não toleraria, porque pra mim não funciona dessa forma. Não ia gostar e tal. E daí tem um componente de ciúme, sim, né? Porque eu quero uma relação exclusiva, né? Mas eu não sou aquele cara ciumento no sentido de ficar cobrando Pega no coisa pé, assim. tá. Exato. Possessivo. A Exato. Fernanda continua muda, como sempre. Não, eu já fui ciumenta. Uma questão de insegurança. Né? Eu ia falar isso pro Ciro, que eu vejo mais como a pessoa tá segura. Aí é aquela pessoa que sabe, ela tem convicção daquela história do homem que prendeu a mulher no armário. Não sei se vocês sabem. Não conheço essa história. Não conhece? Então, um homem era muito ciumento, muito, muito, muito. Aí ele prendeu a mulher dentro do armário, fechou, chaveou a porta, e a mulher traiu ele com o cabide. Sim, né? Sim. Tipo tem assim. o João de Barro, né? O João de Barro. Que se a mulher do João de Barro... Ele tranca dentro... Se a Maria de Barro... a Maria do Barro. Tranca dentro, né? Ele tranca dentro, olha só. Ela não pode voar. Tipo, vai morrer? Sim, a ideia é mais ou menos essa. Eu não sei como é que funciona, mas assim, o que eu digo pra vocês? É uma questão de confiança. E assim... Que machista, João de Barro. Como a tua história fala, né, do Mário, essa é outra coisa que me dá tranquilidade, que é o seguinte. Traição pode acontecer em qualquer momento. Sim, exato. Eu poderia sair daqui, que ela sabe que eu tô fazendo a gravação e tudo mais, eu poderia ir lá, fazer sei lá o quê. Eu não digo que eu sou um cara, nossa, mega atraente e tal, mas, cara, uma dessas... Tem gente que paga. Tem gente que paga por sexo, poxa. Então, assim, cara, dá pra acontecer qualquer hora. Claro, no horário do almoço, no trabalho, pode ser qualquer momento. Sim, se tu for ficar controlando tudo, meu amigo... Tu não vive. Tu vive em função do outro, tua cabeça tá sempre perturbada, né? Então, assim, se for pra acontecer, vai acontecer, então... E geralmente chega na gente, né? De uma forma ou de outra chega, O negócio Dá tempo de eu problematizar uma coisa? Se for só isso... Quem manda é o diretor? Diretor? Então vai, joga o problema. E voltando ali pro assunto do não monogâmico, eu tô batendo na tecla. Sim. Foco no grupo. É advogado do não monogâmico. Não, eu não sou advogado do não monogâmico. É foco no assunto. Foco nos 20%. Mandou bem.
também acho que o não monogâmico é culpado. E a culpa é da Cida. Não. E a pessoa que aceita entrar nessa relação aonde já tem um casal e sabe que já existe um casal. Então, Tá, nós estamos falando de um casal que é fechado. Não, de um casal de relacionamento aberto. Ah, tá. Tá? Vocês dois têm um relacionamento aberto e eu entro pra sair com a Cida. Às vezes a pessoa não quer sair com o Ciro também, né? Isso é outra complexidade. Né? Ou eu vou sair com o Ciro. Enfim, Não, entende? não, e pode ser. Percebe? Mas até a tua fala me fez lembrar disso, né? Que também tem essa possibilidade, né? Às vezes os dois, o casal pode estar esperando que essa terceiro vai entrar com os dois e talvez não. Talvez a pessoa tá entrando pra brincar só com um. Exato. Meu Deus. e não gostou do outro. Eu já pensou nisso? Meu Deus. Olha, isso é que eu fico pensando, é fácil, tão alguém mais fica complexo. sobrando. Cara, mas isso pensando pela lógica do sexo. Agora, tirando a parte do sexo, Não pode ser afetivo. sim, pode ser afetivo também. E pode ser, por exemplo, a gente vai sair pra jantar. Mas na verdade eu queria sair pra jantar com a Cida. Sim. Imagina se tu brigou com um. Não, e brigou outra com coisa, eu sei que eu estou indo jantar com uma pessoa que não tem um potencial de relacionamento comigo. Ah, não, isso é muito É horrível. muita complexidade de verdade, cara. Não, e ainda tem que dividir o outro com aquela pessoa. Claro que acontece. Claro que Ô, acontece. diretor, eu não sei se dá pra você tá captando só Acontece. aqui teu microfone, tá ligado, diretor? É a Acontece, maturidade, mas é a aí- maturidade. Mas Eu aí tô a falando gente que acontece muito. acontece, claro que acontece. E ok, entende? Ok. Mas aí, na minha humilde opinião, essa questão da comunicação acaba pegando mais e mais ainda. Porque existe a questão da responsabilidade afetiva, né? Onde eu tenho uma responsabilidade com o meu parceiro, né? Eu falo eu no sentido pessoas, não eu. Eu tenho uma responsabilidade com o meu parceiro, mas teoricamente eu também tenho uma responsabilidade afetiva com a pessoa que eu vou sair uma noite. Um compromisso, eu acho Mesmo que seja um- casual. Claro, né? Mas Um de compromisso respeito. ético humano, né? Isso. Ético Eu humano, preciso, perfeito, né, respeitar perfeito. bem as Excelente. pessoas, né? Boa colocação. Ético humano, é isso. Sabe? Então, tem essa questão da honestidade. Claro que sim. Né? E novamente, né? Eu sei que é chato, mas eu sou psicólogo, eu sou obrigado. Comunicação, cara. Comunicação é fundamental. É fundamental se tu vai ver a pessoa uma vez só na vida. É fundamental se tu vai ficar o resto da vida com a pessoa. É fundamental se tu vai ficar o resto da vida com todas aquelas pessoas. Se tu tá entrando numa relação nova que é aberta. Só Gente, que é mais muito uma mais dica, complexo. ó. Namore pessoas da comunicação. Olha, eu já chamei o Guilherme, vou chamar o Patrick. O Patrick Ela tá sabe fazendo disso. propaganda. Tá fazendo Não, ele sabe disso, por isso que ele namora uma pessoa da comunicação. O Patrick vai vir se defender. Ai, a gente tem que segurar pra não falar as besteiras. Eu falo umas besteiras, vocês imagina só, respeitável público, vocês veem a besteira que eu falo, imagina só as que eu só penso e seguro. Eu não sou de segurar muito, não. Eu solto, geralmente. Não, quando né? tu se apresentou pra mim, foi isso que eu pensei. Da tua profissão, o que que tu faz da vida? O que eu faço O da que que vida? tu me disse? Não lembro. Você tem coragem de falar nessa mesa? Ela não lembra, então Eu tu não não tem como lembro. fazer essa pergunta e nem como responder por ela. Tá certo, Nem não vou sei nem disso. falar. Não vou nem falar nada, até porque amanhã eu vou jogar bola com teu filho também. É, ele viaja numas coisas assim que. Eu viajo? Ah. Deixemos. Não, mas sério, eu não lembro mesmo. Pode falar aí. Não vou falar, não. Não vai falar. Não vou falar, não acho que não é televisionável. Meu Deus! O que foi que você Ele quer causar a minha separação. Tu tava junto, cara. Gente, Meu Deus! até o momento o Patrick estava olhando para baixo. Ele não tava nem Agora- vendo o programa. Ele não tava nem vendo o programa. Eu chamei a atenção Tá dele, ele já vendo? tirou o Tá fonezinho. vendo? Tirou o fonezinho de ouvido. Não, ele tava junto. Menos mal que ele estava junto, então foi uma, Não, foi uma não. cumplicidade. Assim. Foi. Mas já era... Aquele dia que a gente brigou, né? Patrick? Isso. Que a Cida falou que o Patrick tinha feito uma besteira gigantesca, tava brava com ele e tal. Não, mentira, mas é... Não sei, Fernanda, tu tava defendendo os não monogâmicos. Vai, continua. Não me deixa falar besteira aqui sozinho.
só outro ponto também, sabe? Claro, não, tô brincando. Eu acho assim, a pessoa opta Eu não tô por... defendendo nem outro. Para mim, na minha vida, faz sentido a monogamia. Bom, pra mim. Sim. Mas ok. Para mim também. Agora, quem quer ter uma vida, ser solteiro, ter outros relacionamentos, não tem Por que viva favor, bem. se quer, se faz sentido para essas pessoas, Eu só se é importante, se contempla valor, se contempla crença, se contempla o que é de suma importância para que essa pessoa se sinta feliz e completo. Completo é. eu Peguei só sou errado. Tá contra. vivendo Mas uma vida assim, que vale a pena viver. viva e, por favor, se comunique. Eu só sou contra a pessoa enrolar as outras pessoas. Ah, isso com certeza, porque liberdade é Isso diferente da libertinagem. é qualquer assunto. diferente. Isso aí, gente, não quer dizer que você pode ser o que quiser, mas a outra pessoa tem que estar ciente, ó. Vamos sair, vamos, é casual. Sim. Sim. Cara, e cuidar de si e cuidar dos outros. Resumindo, assim, cara. Não faça para o outro o que você não gostaria que fizesse para Sim. você e dá tudo certo no final, né? Cara, eu não sei pra vocês, mas eu acho isso tão fácil na minha vida. Eu também. Cara, sempre pra mim foi muito tranquilo de, não, olha, cuidar de mim, cuidar do outro, eu ando do meu jeitinho, tento não E pisar no calo de comunicar é ninguém. fácil? Exato. Cara, olha, eu sempre tive facilidade de falar, mas mais no nível racional. Eu demorei muito, porque eu fui muito educado de uma maneira a reprimir a emoção. Eu fui uma educação bem rigorosa nesse sentido. E meu pai é incrível, amo meu pai, amo minha mãe, mas ele, alemãozão também e tal, e sempre foi criado de um jeito muito fechado, me também passou um jeito fechado de ser e tal, emocionalmente falando. Então eu demorei para saber identificar, né? Eu precisei passar por muita educação sobre emoções para começar a me entender e depois outra para conseguir comunicar. Porque antes eu só conseguia falar o que eu tava pensando. E racionalizava tudo, sabe? Isso tem uma coisa de genética também, né? Apesar dos dois serem Schmidt, a gente não é parente, viu, gente? Sim. Mas tem uma coisa, tem um componente genético aí. Não sei se tem, mas assim, que tem um fator cultural muito O forte. pessoal é mais... Tu falou, E pra dos ti, alemães de Cida, Alfredo Wagner, né? Como que é a comunicação? Minha? Eu acredito que eu consigo comunicar tudo que eu necessito. Agora, não sei o outro, né? Vou perguntar, peraí. Ele tá só de cantinho. Ele... Se não tá bom para mim alguma coisa, eu coloco. Eu acho importante isso. Porque eu já aprendi que guardar coisas não é legal, porque no fundo essas coisas viram uma bomba. Então, prefiro, isso não tá legal, mas eu não sou aquela pessoa também de ficar falando todo dia, isso não tá legal, isso não tá legal, isso não... Não, eu falo uma vez só. E aí eu espero ser ouvida, né? Porque senão... eu espero ser ouvida. Às vezes a gente fala porque é importante que a gente fale. Mas esperar ser ouvido é uma expectativa, às vezes, audaciosa. Vou começar a sessão de terapia. Não, isso aí é complicado. É que a gente não tem controle do outro. Não, é bem importante. Se eu estou falando, eu quero ser ouvida. Sim. Não, eu quero ser Eu ouvida. espero que a pessoa leve em conta aquilo que eu estou falando. Isso. Aí, isso. Mas aí tem um outro ponto, né? Você me fala uma coisa, eu entendo os teus motivos, mas eu não concordo. Aí é uma coisa a ser discutida. E vamos ver quem vai ceder e em que ponto a gente vai ajustar. Sim, mas precisou ter precisou ter uma oitiva antes, ter uma escuta antes, né? Então, sim, foi ouvida, né? Você discordar depois de realmente chegar num ponto, pera lá, eu entendi o que você falou, você disse isso, né? Apenas, infelizmente, eu não concordo contigo. E daí, vocês vão poder avançar em cima disso. Por quê? Porque eu penso disso dessa maneira e tal. Às vezes, vocês vão chegar no final da conversa e não tem uma possibilidade de comprometimento, um compromisso possível entre os dois e paciência. E daí, vocês vão ver, pera lá, essa
situação das coisas, ela tá de acordo com os meus valores, ela tá de acordo com aquilo que eu espero do relacionamento, que eu quero ter, que é importante para mim, é mais importante isso que eu quero do que o relacionamento, ou do que as outras coisas que tem no relacionamento, e daí, beleza. E às vezes a gente tem que estar preparado, como em qualquer negociação, de simplesmente falar, bom, então, se é desse jeito, desculpa, porque esse ponto é muito importante para mim, então, tchau e benção. Porque, né? E a vida é assim, tudo começa e tudo termina. Exatamente. É uma coisa que a gente aprende. E com isso a gente encerra o programa. É verdade. Pronto. Falando em tudo começa e tudo termina, a gente vai ficando por aqui. Amei, Fernanda. Parece que nem teve intervalo, é como sempre, né? Nem não tenho tempo passar. Eu não vi. Obrigada. Eu também adorei conversar com vocês. Foi muito bom estar aqui. Nossa, só agradecer, meu Deus. É muito gostoso. É muito gostoso, né? Mesmo Assunto que a gente gosta. É muito gostoso poder estar aqui. Foi um prazer enorme te conhecer, Cida. Muito obrigada. Diretor também. Imagina. Beijo no coração. Obrigado, e a gente vai ficando por aqui. Que bom que você está aí também, né? Que você é que nos acompanha e para um pouquinho para ouvir as nossas reflexões aqui. A gente vai ficando por aqui até semana que vem.